Olá, arteira! Seja muito bem-vinda ao workshop Venda Mais Seu Artesanato. Eu sou a Charlene Martins e eu vou te mostrar em 4 aulas que com algumas mudanças e ações estratégicas é possível dobrar as vendas do seu artesanato. Mesmo que você esteja só começando, mesmo que você acredite que o artesanato não seja valorizado e mesmo que você não tenha o apoio da sua família. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas dá uma olhadinha no resultado dessas minhas alunas. A minha ação de Natal, nas últimas 2 semanas, me renderam R$5.000. Num dia da ação que eu fiz, eu vendi mais de R$200 em 4 horas. A ação que eu fiz no WhatsApp, eu consegui vender 90% do que eu tinha ofertado. Eu ainda nem concluí o curso, mas as minhas vendas melhoraram bastante. Está sendo ótimo, eu não esperava que ia ser tão bom do jeito que está sendo. Porque eu não estou conseguindo fazer tudo que está lá 100% e está me dando um resultado ótimo. Eu fico imaginando quando eu conseguir. Sou uma artesã feliz, sou uma artesã agradecida, tenho muitos clientes, muitos me procuram. Eu era uma pessoa que vendia simplesmente na minha cidade, Sete Lagoas, quase que no meu bairro. Para poucas pessoas de fora. Hoje eu vendo para outros estados. Hoje eu vendo pelas redes sociais, vendo pelo WhatsApp, vendo pelo Instagram. Consigo vender para uma quantidade de pessoas e de lugares diferentes. Estou muito feliz, né? Hoje eu me vejo como profissional. Tudo que você vai aprender aqui é o que deu certo para mim. E se deu certo para mim e para as minhas alunas, vai dar certo para você também. Eu vou te mostrar o melhor caminho para você dobrar as suas vendas. Talvez você já tenha escutado aí de outras pessoas que você precisa de um CNPJ para vender, de um site para vender. E eu não estou aqui dizendo que eles não sejam importantes, mas não são eles que vão fazer você vender mais. Você acredita mesmo que investindo aí rios de dinheiro em um site, as pessoas simplesmente vão te encontrar e comprar de você? Mas para sua sorte, eu vou fazer o contrário, tá? Eu estou aqui para te mostrar a realidade. Não adianta nada você investir aí em sites, em grandes equipamentos, se você não tiver um método de vendas. Mas para você entender como é possível dobrar as vendas do seu artesanato, você precisa ficar comigo até o final desse workshop. E na aula 3 eu vou te dar um presente. Eu vou te revelar uma das ações estratégicas que eu aplico no meu negócio e a partir dessa ação eu pude vender R$ 986 em apenas 3 dias. Os meus olhos sempre se enchiam de brilho quando de alguma forma eu estava em contato com esse mundo tão criativo. Não precisa nem falar que a minha matéria preferida na escola era arte, né? Os meus colegas pagavam para fazer os trabalhos deles na escola, olha só. Mas o tempo passou, eu cresci e passei por diversos lugares até parar em uma academia de ginástica, olha só. Eu, arteira dos pés à cabeça, supervisora de uma academia de ginástica. E foi exatamente isso durante 5 anos. Mas foi em uma viagem de férias para Ilhabela que a minha história com o artesanato começou. Eu passeando pela cidade de Ilhabela, pelo centro ali da ilha, existem muitas lojas de artesanato e, claro, eu fui entrando em várias lojas até entrar em uma muito especial. Eu me encantei com um colar todo artesanal, feito com botões, tecidinhos, algo muito assim parecido comigo, né? Com a minha identidade, do que eu gosto mesmo. E eu me apaixonei por aquele colar. Eu quase comprei o colar, mas aí eu olhei os detalhes dele e vi que era possível fazer aquele colar. Então eu não comprei e decidi que faria um colar parecido em casa. E quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz. Só que eu me empolguei e eu não fiz apenas um colar.
As coisas que eu tinha em casa, restinhos de tecidos, botões, coisas que a minha mãe guardava porque ela trabalhava com consertos de roupas, então ela tinha muitos tecidinhos, eu consegui fazer mais ou menos uns 10 colares na empolgação. E o que eu fiz? Eu levei todos esses colares para o meu trabalho e vendi eles em menos de uma semana, que naquela época foi vendido a R$20 cada e eu faturei R$200 sem gastar nada. E a partir daí eu vi uma possibilidade e fui começando a fazer outras coisas, chinelinhos, era época de verão, então eu fazia chinelinhos customizados e comecei a criar mais coisas e a vender ali no meu ambiente de trabalho mesmo. E nessa época eu já não estava tão bem no meu trabalho, mas eu tinha muitos medos. Medo de não conseguir outro trabalho, medo de deixar a empresa na mão, mas aquilo já me sufocava muito, já não cabia mais dentro de mim. E eu fui suportando aquilo, com medo, com dor, mas eu já estava começando a ter alguns resultados com o artesanato e foi então que eu decidi fazer o maior bem pela minha saúde. Eu me desliguei da academia, livre, leve, com certeza de ter feito a melhor escolha, de ter tomado a melhor decisão para minha vida. Eu comecei com pouco, na verdade não dá para dizer que eu fiz algum tipo de investimento. Eu comprava um paninho aqui, outro ali, e é claro que como todo começo enfrentei muitas coisas, porque é muito fácil você vender para conhecidos, amigos, familiares ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, assim como eu fiz, né, quando eu vendi os meus 10 colares onde eu trabalhava. Mas como eu faria não estando mais nesse ambiente? E esse era um medo muito grande dentro de mim e eu me sentia incapaz de enfrentar. O medo de vender. Eu, que sempre me considerei muito tímida e uma péssima vendedora. Como eu ia fazer para enfrentar e resolver isso? Eu precisava de uma fuga. Eu precisava encontrar alguma forma de vender sem ter esse contato pessoal para enfrentar esse meu medo, né? Para ver uma possibilidade de vender o meu trabalho. Então eu vi uma possibilidade na internet e comecei a postar os meus trabalhos nas redes sociais, que naquela época era o Orkut. E talvez você esteja aí se perguntando, né? Nossa, ela já começou bombando. E a resposta é, claro que não. Eu acertei muito, mas eu errei muito também e eu não quero que você cometa esses mesmos erros. Um deles, e eu acredito que foi um dos meus maiores erros, foi querer vender de tudo para todo mundo. Tudo que era artesanato estava lá a Charlene se metendo a fazer. Resumindo, eu virei escrava do meu trabalho. E é claro, trabalhando muito e gastando muito mais ainda. Foi nesse exato momento que eu percebi que precisava sair do lugar e entender o que eu estava fazendo de errado. Mas você tem uma grande vantagem. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum auxílio ou essa oportunidade que você está tendo, um passo a passo de como fazer e o que não fazer. Foi tudo na raça, persistência, enfrentando muitas dificuldades e utilizando exatamente aquilo que eu tinha. Foi aí então, em 2016, que eu comecei a viver e entender o mundo do empreendedorismo e pude identificar o que estava fazendo de errado. Eu descobri que eu podia ir muito além. Eu entendi o que era empreender de verdade e que tinha um negócio muito maior do que eu imaginava em minhas mãos. E o melhor de tudo, como eu poderia enfrentar e superar todos os medos que me atormentavam, inclusive o de vender. Quando eu descobri isso, junto veio a vontade de atingir outras pessoas, outras mulheres artesãs que deixaram de acreditar nesse trabalho tão lindo, que deixaram de acreditar em si mesmas e provar que sim, é possível viver de artesanato. Desde agosto de 2018, eu ajudo artesãs de todas as regiões do Brasil através dos conteúdos do Venda Mais Seu Artesanato. Artesãs que, assim como você,
também querem e podem mudar de vida fazendo aquilo que ama. Mas por onde eu começo, Charlene? Para ter um negócio criativo de sucesso, você precisa entender os pontos principais e eu vou passar para você tudo o que eu considero mais importante para que seu negócio caminhe da forma que deseja. E não tem como falar de excelentes resultados sem falar do famoso nicho de mercado. Que tipo de produto você quer vender e para quem você quer vender? Com nichos específicos é muito mais fácil encontrar o público certo e a concorrência é muito menor. Afinal, você não vai mais vender tudo para todo mundo. E foi esse meu primeiro grande erro. Como eu disse anteriormente, na sede de fazer tudo, saber fazer tudo, eu já produzi todos os tipos de artesanatos possíveis que você possa imaginar. Se lá em 2010 eu tivesse conhecido o nicho de mercado. Além de todo o desgaste físico, acúmulo de trabalho, pensa o quanto era necessário eu investir para fazer tudo o que eu fazia. Festas, biscuits, lembrancinhas e tudo mais que aparecesse. A sensação era sempre a mesma. Muito trabalho e pouco dinheiro. Se você está fazendo isso, eu sugiro que você não demore muito para decidir a ficar em um nicho. E tem uma outra observação. Trabalhe com aquilo que te dá prazer. Isso é fundamental. Aquilo que você sabe fazer de melhor. E foi isso que eu fiz. Dentro de tudo que eu fazia e amava, a costura criativa era o que me dava muita satisfação e era o que me mantinha de fato. Eu fazia muita coisa, mas era a costura que me dava de fato retorno financeiro com baixo custo e alta margem de lucro, ou seja, dinheiro no bolso. Com todas essas mudanças, eu também descobri sem querer que eu tinha um produto com muito poder, um produto carro-chefe, aquele produto dentro do meu portfólio que passou a ser o mais vendido e procurado, as bolsas térmicas. Eu nunca, em toda a minha vida como artesã, imaginei que um único produto teria um poder de venda tão grande. Eu encontrei um produto que atendia e resolvia a necessidade de um público específico, o meu público ideal. Ou seja, assim como ter um nicho específico, ter um produto principal de destaque que as pessoas te procurem por esse produto é fundamental. É o pulo do gato. Quando eu descobri o potencial desse produto, eu busquei informações e, é claro, criei versões dessa peça, com tamanhos ideais para o meu público ideal, que são os profissionais da área da saúde e educação. O que eu quero dizer com isso? Que o menos é mais. Assim como fazer muitos tipos de artesanato não vai resolver o seu problema, ter muitas variedades de produto também não. Você precisa se concentrar exatamente naquilo que te traz mais resultados e explorar esse produto de diversas formas. Você pode ter outras coisas sim, mas foque nesse produto que te garante vendas. Você precisa estar muito atenta a esses detalhes e, é claro, na sua demanda. Talvez você esteja no início do seu negócio e eu sei que esse começo é difícil. Eu já estive desse lado, mas é possível virar o jogo. Mas você precisa ter muito cuidado e carinho para que esse resultado venha. Aproveitando o assunto demanda, não podemos deixar de falar da visibilidade das suas páginas. As pessoas chegam até você de duas formas nas redes sociais, que é de forma orgânica ou de forma paga. Na forma orgânica, as pessoas chegam até você através dos seus esforços, ou seja, através do seu desempenho efetivo na divulgação do seu artesanato nas redes sociais. A forma paga, é claro, você investe para que as ferramentas digitais do Facebook e Instagram divulguem o seu trabalho para o seu público ideal, fazendo com que ele chegue para um número muito maior de pessoas de uma forma muito mais rápida, eficiente e assertiva. A busca por resultado orgânico funciona, mas você precisa ter um empenho diário para que isso dê certo. Verdades precisam ser ditas. No início, é difícil depender só do orgânico, mas através de práticas saudáveis, consistentes e estratégicas, esse resultado vem.
Existem formas ideais para você ter excelentes resultados pelos dois caminhos. E na próxima aula eu vou te contar como isso é possível. E também quero adiantar que na aula 3 eu vou revelar para você um dos meus segredos que me fez vender R$ 986 em 3 dias. Eu tenho 2 desafios para te fazer. O primeiro é você alinhar o seu nicho. Se você ainda não está convencida, eu vou te dar um exemplo. Quando você pensa em comer uma pizza, você pensa na pizza da padaria ou na pizza da pizzaria. A gente até sabe que na padaria você vai sim encontrar uma pizza, mas quando você sai para comer uma pizza com a sua família, por exemplo, é na pizzaria que você vai, né? Porque é lá que você vai encontrar quem entende mesmo do assunto. O segundo desafio é você fazer um print dessa aula ou um vídeo rápido, postar nos seus stories e marcar o Venda Mais Seu Artesanato para eu saber que você está fazendo parte desse workshop. E agora eu tenho um convite para fazer a você. Amanhã, terça-feira, farei uma live às 16 horas e você é minha convidada especial. Vou deixar nos meus stories lá no Instagram, a partir das 17 horas de hoje, uma caixinha de dúvidas sobre essa aula. Você tem alguma dúvida? Deixe ela lá após as 17, que sua pergunta pode ser uma das escolhidas. E é claro, deixe o seu comentário e me conte quais foram as suas maiores sacadas e o que você aprendeu na aula de hoje. Te espero na próxima aula, um beijo e tchau, tchau!